Touro, já pega o seu café, a sua água, o seu chazinho e senta aqui comigo que nós vamos fazer a sua previsão para o mês de agosto. Então, lembrando, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você quiser uma consulta particular, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, Touro, vamos começar tirando aqui o conselho para você, o conselho do céu, que a gente vai ver no final da leitura, tá? Um conselho especial para o seu mês de agosto. Depois, o conselho tarôzinho de Osho. Vamos lá. Conselho do céu. Olha como as cartas caíram. Eu vou pegar, acho que tem duas. Vou pegar as duas. São dois conselhos para você. Que foi a Crisopásio e o Citrino. Então, vamos deixar ela separada aqui para a gente ler no final da sua leitura. E agora o outro conselho vai ser do tarôzinho de Osho. Vamos ver qual que é o conselho para você. Que a gente também vai trazer no final da sua leitura, tá bom? Ops. Tá querendo vir em pares? Não veio em pares, veio 3. Veio, olha, projeções, a cura e vidas passadas. Vamos ver. Vamos deixar aqui reservadinha. E a gente vai trazer no final da leitura e já tô vendo que o conselho já promete, né? Vamos trabalhar agora, a gente vai ver na sua mandala o que a gente vai ver e depois a gente vai abrir com o baralho cigano, trabalho, amor e família. Mas primeiro a gente vai começar aquela mandala habitual. Enquanto eu embaralho as cartas, você já sabe, já tá sabendo do mapa, o mapa dos 6 meses, que é uma leitura de tarô especial que eu tô trazendo com uma previsão dos próximos 6 meses. E com um mapa, um PDF especial para te ajudar a acompanhar a leitura, que é literalmente um mapa que a gente vai fazer através do tarô, com os próximos passos que o tarô te aconselha a dar para você alcançar o seu objetivo. Se você quiser saber mais, vai lá no meu site, portalusosol.com.br. Lembrando que está com um desconto especial somente até o dia 20 de julho de 2026, ou enquanto tiverem vagas. Então, se você quiser garantir a sua consulta a R$150, de 30 minutos, você corre enquanto é tempo, enquanto ainda tem vagas, tá? Porque rapidinho as vagas vão se encerrar. Então, vamos lá. Dado o recado? Bora lá. Eita! Me veio um 3 de espadas junto com pajem de espadas. O que mais, Touro? Vamos terminar de tirar suas cartas pra gente começar a ler. Só vem carta de espadas, que é isso? Ah, finalmente uma carta de copas. Outra carta de espadas. Fundo do baralho é um 4 de copas. Então, a energia central desse mês aqui, né? O que 4 de copas vem falando pra você? Eu sei que você já teve várias tentativas, só que o 4 de copas é quando eu tenho mais uma proposta, eu tenho mais uma oportunidade, eu estou correndo o risco ou de rejeitar essa proposta ou de perder essa proposta, porque eu já tive 3 outras antes, essa terceira, essa última que tá me oferecendo. Eu já estou frustrado com essas 3, então talvez eu esteja correndo o risco de rejeitar essa próxima proposta. Cuidado com a sua frustração, tá? Trabalhe um pouco mais a energia da gratidão, que eu tenho certeza que vai ser importante para você esse mês aqui. Vamos ver o que mais que a gente vem aqui? Tá, da energia do mês, a energia geral, o assunto da situação, a gente vem com o 3 de espadas. E o 3 de espadas, ele vem falando o seguinte... eu vejo que você começa esse mês, ou talvez você tenha uma energia que é onde eu estou muito racional. Literalmente, eu estou nesse sentido igual uma parede para alguns de vocês, desculpa a expressão, mas é no tipo, assim também como pajem de espadas, do tipo, eu estou desacreditado, porque talvez eu tenha sofrido uma decepção amorosa. Aqui na posição do passado, mostra que você entregou, ou você fez, ou você avaliou, né? Você talvez tenha se movido em direção a alguma coisa e você se decepcionou. Então mostra como se você tivesse meio aqui trazendo com você ainda essa decepção do passado para o momento presente.
E isso, né, faz com que você se feche para as próximas oportunidades. Então, o mês de agosto, se eu falei outro mês, é agosto, tá, gente? De vez em quando eu dou umas confundidas aí. O mês de agosto, ele vem trazendo aqui para você, ele vem falando assim, olha, preciso de ser racional? Preciso. Mas olha com carinho para essa ferida. Será que não é o momento que eu tenho de curar essa ferida e falar, entender que nem todo mundo é igual? Ah, uau. Na posição da tua cabeça, a gente vem um 6 de copas. Touro. Eu vou ser muito sincera com vocês aqui pelo seguinte, o 6 de copas, ele mostra que você está muito focado no passado. Sabe, essa questão do passado, aquilo que eu dei no passado, aquilo que eu entreguei no passado, e que agora, nesse momento, não tem mais. Você entende? Nesse momento, aqui vem falando assim, olha, eu tô focado no passado, eu tô focado naquela pessoa do passado, em como era, em como eu entregava, em como eu recebia, ou naquela nostalgia, mesmo que não seja um relacionamento amoroso, mesmo que não seja uma pessoa em si, pode ser uma situação. E eu tenho, porque talvez eu mudei de lugar e naquele lugar era assim, agora é assim. Mudei de emprego, mas no meu emprego passado era assim e agora é assado. Cara, muitas vezes existem momentos da nossa vida que a gente precisa de aceitar e assumir a própria mudança. Ter a coragem de soltar, deixar as coisas para trás e se permitir seguir em frente. Porque quanto mais você ficar preso, né, nessa energia do passado, nessa nostalgia, porque no passado era assim, eu fico remoendo, mais energia de frustração você vai gerar para você e para sua vida. Isso não é legal. E quando a gente está preso na energia de frustração, a gente vai criar mais situações que vão gerar para a gente mais frustração. E isso não vai ser legal para você. Então, no seu subconsciente, ele vem pedindo o quê? Que você se mova, que você deixe coisas para trás. Você está sendo forçado de alguma maneira, né? Dentro dessa situação aqui, pode ser um encerramento ou uma decepção que você sofreu, né? Que você ainda traz com você, mas aqui vem pedindo de uma maneira muito clara, olha, siga em frente, mova-se, sabe? Chega de ficar remoendo o passado, tá na hora de olhar para o futuro, tá? Então esse mês você vai sentir muito essa necessidade de soltar aquilo que já não me cabe mais. Vai vir situações em que, poxa, eu vou fazer uma comparação, no passado era assim, agora é assim, aquele emprego era assim, só que agora eu tô assim. Não, para esse pensamento no meio e fala, não, obrigada pensamento, mas a partir de agora eu posso construir algo melhor para mim. Mesmo que a situação nesse momento não esteja exatamente como eu gostaria de estar, ou talvez como eu gostaria que estivesse, mas eu tenho a possibilidade e a capacidade de fazer diferente. Então eu vou me mover em direção ao futuro, não ao passado, porque o passado não tem como você voltar, ele já não existe mais. Então, touro, mova-se em direção ao futuro, tá? Vai vir uma nova oportunidade para você, é bem provável que venha, mas se você vai estar ou não aberto, aí é outra história. Eu espero que você esteja aberto, porque isso vai depender de você, tá? Então, solta essa nostalgia, tanto aqui na posição aqui do conselho. O que que o tarot te aconselha? A carta do louco. O louco pede que você solte, que você se jogue. Algumas vezes a gente literalmente precisa de se jogar, a gente precisa de se permitir, né, de confiar, de acreditar. Então, se joga, se permita, né? Se permita ir dar um próximo passo, se permita seguir adiante, se permita ir além, se permita se arriscar e viver um pouco mais. O louco, como eu estava falando também para o signo de Áries, o louco, tá vendo que ele carrega só essa, ele só carrega essa mochilinha aqui, nem mochila ele não tem, ele só carrega essa trouxinha. Então ele é desapegado. E esse desapegar, muitas vezes, não é só das coisas materiais, é das nossas emoções, daquilo que a gente acredita, ou seja, de crenças limitantes que fazem com que a gente permaneça no mesmo lugar. Não significa que você tenha não significa que você tenha que soltar os seus valores, mas você precisa de soltar crenças que te limitam, que limitam o teu desempenho, o teu progresso, a tua evolução. Faz sentido para você?
Touro. Eu vejo que você aqui está passando por um momento, 7 de copas, ele vem falando de novo, né, na posição as cartas que estão ao seu redor, o 7 de copas, ele vem falando muito de que eu preciso de tomar decisões, mas essas decisões que eu vou tomar, eu preciso de escolher com sabedoria, sendo guiado pela minha intuição. Porque muitas vezes eu corro o risco de me perder nas distrações. E o 7 de copas mostra que existe muita distração ao seu redor. Existem várias possibilidades. E você pode estar correndo o risco de estar perdido nessas várias possibilidades ao seu redor, ao invés de seguir e escolher um determinado caminho, tá? E aqui vem pedindo, mantenha o teu foco. Qual a área da tua vida que você precisa manter o teu foco aqui? Qual área da tua vida que você está se perdendo? Às vezes a gente pode estar se perdendo aqui, ó, no celular, no scrolling diário, daquilo que a gente, né? Faça uma autoavaliação. Às vezes a gente pode estar se perdendo, talvez nos embalos de sábado à noite, né? Ou várias outras situações, outros momentos que a gente pode estar se perdendo. Às vezes a gente pode estar se perdendo dentro de um relacionamento amoroso, perdendo a nossa própria individualidade. Faça um autobalanço aqui, uma autoavaliação e veja aonde é que eu estou me perdendo, ou o que está tirando o meu foco aqui, daquilo que eu quero, dos meus objetivos, de estar comigo mesmo, de crescer, de prosperar. Somente com esse balanço, até mesmo porque o 4 de espadas pede esse momento de balanço, né? Pede esse momento onde eu faço uma pausa para refletir, para colocar os meus pensamentos no lugar, né? Para reestruturar o meu pensamento. Só que o 4 de espadas, ele também traz um ponto muito interessante, que é um cuidado com a estagnação do pensamento. É o famoso teoria Marília Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela. Então, se eu não mudar a minha forma de pensar, eu preciso sim de fazer esse pensamento, de fazer uma pausa, fazer um balanço, entendendo o que vai ser interessante para mim permanecer, continuar e etc. Mas aqui também pede que existem momentos da nossa vida que a gente precisa renovar os nossos pensamentos. Cuidado com aquela maneira antiga de pensar, ou famoso remendo velho numa roupa nova, né? Na Bíblia fala muito isso. É impossível colocar um remendo novo numa roupa velha, porque o remendo vai rasgar. Ou, da mesma forma, é impossível colocar um remendo velho numa roupa nova, porque, de alguma forma ou de outra, a coisa vai rasgar. Significa que uma frequência não está batendo com a outra. Então, eu preciso de fazer uma pausa e entender aqui, peraí, onde é que está o meu remendo velho? Onde é que eu estou tentando remendar minha roupa velha, minha roupa nova com o remendo velho e vice-versa? Será que de fato aqui as coisas estão se encaixando ou não? Eu preciso de parar e entender, né, me renovar, me permitir renovar a minha forma de pensar sem essa teimosia, né, porque o 4 de espadas ele representa muito teimosia também, teimosia, você entendeu, né? Onde eu não quero mudar a minha forma de pensar, tem que ser assim eternamente. E isso gera em você também um momento de estagnação, não só a estruturação, mas estagnação, tá? Então olha e faça essa autoavaliação aí. Seus medos e anseios, você tem medo de perder alguma coisa aqui, né? Você tem medo do rompimento. Ao mesmo tempo que você sente que eu preciso soltar esse passado, eu preciso deixar essa coisa para trás. O 5 de copas ele fala muito sobre isso. Um relacionamento que não deu certo, uma situação que não deu certo, eu fico aqui ó, chorando leite derramado, não olho para as oportunidades que ainda estão de pé, que ainda estão abertas para mim. Não, eu tenho que ficar chorando leite derramado. 6 de copas. Eu estou olhando para trás, eu estou olhando para o passado. Enquanto eu estiver olhando para o passado, as possibilidades, as oportunidades, elas vão passando e vão dizendo tchau. Eu não estou nem vendo as oportunidades passar, porque eu estou olhando para trás. Eu não estou olhando para onde eu deveria olhar. Entende o que eu quero dizer? Agora, touro, se você soltar aquilo que precisa soltar, se você se permitir fazer essa mudança, tá? Essa mudança, seja ela na sua forma de pensar, na sua maneira de agir, em algum hábito que você precisa fazer, né? Se você fizer essa mudança, vem resultado positivo para você. O que a energia está esperando de você? Que você se movimente, que você dê um passo de fé
ou um passo com fé, para que as coisas aconteçam, para que o resultado chegue para você, tá bom? Vamos trabalhar aqui, trabalho, amor e família com baralho cigano, e depois do baralho cigano a gente vai trazer um conselho do tarôzinho de Oxum e um conselho do céu. Enquanto eu embaralho as cartas, deixa seu like aí, se inscreve no canal, aproveita para curtir e compartilhar o vídeo. E se você quer uma consulta especialmente com a sua energia, link aqui embaixo na descrição do vídeo. Vida amorosa e vida familiar. Ok. Na vida profissional. Legal, porque a gente vem com a estrela, a carta dos lírios e a carta dos peixes aqui. Então, na tua vida profissional, peixes, não, gente. Eu ia falar peixes, áreas, tudo que eu tenho, menos touro, né? Touro, na tua vida profissional. Primeiro, deixa eu falar o fundo do baralho, que eu não falei. Que vem aqui, olha só, a carta do navio. Eu tô falando pra você que esse mês ele vem pedindo de você mudanças, tá? Essas mudanças, elas podem ser viagens, elas podem ser mudanças de localização, como pode ser mudanças de hábito, mudanças na sua forma de pensar. Então, esse mês de agosto, você pode se preparar, que está pedindo muitas mudanças. Mudar o seu hábito, principalmente, tá? Eu vejo você recebendo uma inspiração na tua vida profissional. A carta da estrela, ela vem trazendo um direcionamento para você. Ela vem falando, olha, você está sendo guiado para seguir em algum determinado lugar, ou você vai ter uma ideia, alguma situação aqui, e quando isso vier, isso vai vir aqui com uma certeza, um paz no coração, paz, tá? A diferença entre intuição e simplesmente uma ideia comum na tua cabeça, ela vem com certeza, ela não vem com angústia, tá? Ela vem com certeza e paz no coração. E isso vem trazendo para você aqui muita fluidez. Se você não tem uma ideia, então, ou se você já tem um trabalho normal, eu vejo aqui para você sendo guiado, né? Você sendo protegido no teu trabalho, na tua carreira. Eu vejo paz e tranquilidade esse mês, fluxo de dinheiro, né? A carta dos peixes, ela vem trazendo aqui dinheiro, ela vem falando de você recebendo dinheiro de outras fontes também, possibilidade de você receber de outras fontes, você recebendo as coisas fluindo, tá? Ou na tua carreira as coisas fluindo, o dinheiro fluindo para você, então as coisas aqui vai estar bem em paz e com tranquilidade. Então, se você trabalha por conta própria, presta muita atenção às suas ideias, porque pode ser que uma dessas ideias venha trazendo aqui uma nova fonte de renda para você, tá? Na vida amorosa, eu vejo o seguinte: a carta dos livros, a criança e a carta dos ratos vem falando que você está passando por alguns desgastes na sua vida amorosa, algum de vocês, tá? Se não for um desgaste, né, na tua vida amorosa, eu vejo algum segredo aqui. Eita. Me vem algumas informações assim. Ó, essas informações pode ser que não sejam para todo mundo. Então, adapta a mensagem aí. Por quê? Porque aqui o que eu vejo é que alguns de vocês vão descobrir uma criança. Isso mesmo, tá? Uma criança que estava escondida de vocês. Talvez, sei lá, um marido que teve uma criança no casamento externo, ou uma pessoa que saiu para poder, sei lá, pulou a cerca, teve uma criança, sabe? Então é bem possível aqui que alguns de vocês descubram uma criança ou um segredo aqui, tá? Para outros de vocês, eu vejo aqui uma situação, um segredo, ou uma situação que está sendo guardada aqui. As 7 chaves, ou voltando um trauma de infância, ou uma situação aqui, voltando um certo medo que vocês tinham aqui na tua infância, talvez voltando a vir na tona para que isso possa ser curado. Tem uma situação mais ou menos assim, tá? Porque tem alguma coisa, o que eu vejo é muito claro, assim, isso sendo descoberto,
uma situação, um segredo que estava escondido, alguma coisa que estava oculta, que vem à tona, que vai ser descoberto, mas que está relacionado com uma criança ou alguma situação de infância, tá? Ou uma criança ou uma situação de infância. Por isso que para alguns vai ser uma criança sendo descoberta, uma criança fora do casamento sendo descoberta. Para outros de vocês é uma situação de infância sendo descoberta que estava ali, que estava atrapalhando a tua vida amorosa e você não estava sabendo, tá? E isso gera determinados medos, alguns medos. Se você tem também alguns problemas na região tipo ovário policístico, essas coisas, podem ser algumas questões que você vem trazendo aí no seu útero, questões emocionais, memórias, tá? Que se você começar a trabalhar também como uma terapia complementar, tá? Complementar é que complementa, tá? Em paralelo à medicina alopática, isso pode te ajudar também a tratar essas memórias, tratar a sua energia, tratar o seu emocional, pode te ajudar a chegar na cura, porque são questões que você tinha aqui e que você vem trazendo com você desde a tua infância, memórias celulares que estão armazenadas no teu corpo de medo, de traumas que você viveu no passado, tá? A hipnoterapia pode te ajudar também nesse caso, a trabalhar essas memórias, esses traumas para você se libertar, para poder viver uma vida melhor e mais tranquila, tá? Se você quiser saber mais sobre a hipnoterapia, é só você me procurar que eu te explico como funciona. Bom, eu vou ser muito sincera, eu não vejo alguém entrando na tua vida esse mês. Pra você que tá solteiro, eu não vejo ninguém entrando na tua vida esse mês. O que eu vejo é isso aqui que eu falei. É o momento de você tratar, é o momento de você se curar, de você estar bem consigo e tratar essas questões do passado que vai voltar, mas para que você possa se libertar, arrancar essas correntes que estão te prendendo aí na tua vida amorosa, para que você possa viver e chegar nos seus objetivos. Na vida familiar, vejo você recebendo notícia de um homem na tua vida familiar. Alguns de vocês vão receber uma herança. É uma herança ou uma quantia de dinheiro ou alguma situação que vai abrir uma porta ou resolver alguma situação aqui. Pode ser, inclusive, um segredo aqui. Um segredo de família sendo revelado. Para alguns de vocês vai ser um segredo de família sendo revelado com relação a um homem. E algo com relação à infância. Por isso que eu estava sentindo um peso aqui no começo. Antes de começar a tua leitura, eu tive que deitar no chão, para ser sincera. Porque estava pesado, assim, pesado não no sentido ruim, porque todas as leituras que vocês vêm fazer comigo são leituras, eu transmuto energias, então a tua energia, a partir do momento que você entra numa leitura, ela está sendo transmutada. Então você está, principalmente para alguns de vocês que estão vindo com muitos traumas, e traumas de infâncias, vocês podem se preparar, podem realmente começar a fazer orações, começar a trabalhar, porque eu vejo como se muitos de vocês fossem se libertar disso esse mês, tá? Basta que você comece e esteja disposto a se trabalhar nesse sentido. Eu tive que fazer uma pausa aqui para poder respirar. Tá, Touro. Tá, de fato vem uma revelação aqui para você, tá? De outros acontecimentos que vem para você, de fato vem uma revelação aqui. Vejo que tem um homem da tua família que tem uma figura muito importante, um papel muito importante dentro dessa revelação. Depois que vocês trabalharem ou aceitarem ou se permitirem vibrarem, né, de uma energia diferente, trazendo para você luz, ancorem luz para você esse mês. Como que eu faço para ancorar a luz? Simplesmente cala o teu pensamento 5, 10 minutinhos por dia. Imagina luz vindo de lá do alto, de lá do céu, entrando pelo topo da tua cabeça e iluminando todo o teu corpo de luz. Que cor que eu vou imaginar essa luz? Branca. Por que tem que ser luz branca? Porque a luz branca contém todas as outras cores e você vai absolver
as cores que você precisa. Então não vem inventar de, eu vou baixar a luz azul. Né? Se você não tiver com frequência suficiente para você ancorar a luz azul, você não vai ancorar. Então a luz branca, ela contém todas as cores e você vai ancorar aquilo que você precisa nesse momento. Da mesma forma, se você precisar de mandar luz para outra pessoa, a gente nunca pode interferir no livre-arbítrio de outra pessoa. Presta atenção, a gente nunca pode interferir no livre-arbítrio de outra pessoa. O que isso significa? Que eu não posso, eu vou fazer leitura para fulano de tal para poder saber como que vai se passar na vida de fulano de tal. Não. Você está interferindo e mexendo no livre-arbítrio de outra pessoa e você vai pagar por isso. Não faça isso, tá? Então, da mesma forma, eu não posso fazer uma oração para outra pessoa, se ela não quiser, porque eu estou interferindo no livre-arbítrio dela. Eu não posso fazer magia para outra pessoa se ela não quiser, porque eu estou interferindo no livre-arbítrio dela. A única coisa que a gente pode fazer é enviar luz. Luz branca. Então, se você está com alguém ali, alguma situação que está precisando, alguma pessoa que você está vendo está precisando de luz, manda luz para ela, manda uma luz branca. Imagina aquela pessoa toda rodeada de uma luz branca e ela vai absorver todas as cores que ela precisa, da frequência que ela precisa naquele momento. Então a gente não tem a capacidade de medir a energia e falar assim, olha, você está precisando dessa luz, dessa cor, você está vibrando nessa energia. Não, a gente não tem esse direito. Então manda a luz branca, que a luz branca vai ajudá-la a elevar essa frequência vibracional e vai absorver aquilo que ela precisa nesse momento, tá? Então, vejo aqui você, né, esse homem desempenhando um papel importante na sua vida esse mês, trazendo para você ou uma iluminação, te dando uma ideia, mostrando alguma coisa que estava escuro ou que estava oculto aqui, trazendo uma luz ou uma solução de alguma coisa. Ou, inclusive, alguns de vocês estão lembrando de alguma coisa que da sua infância que vocês não se recordavam, tá? Eu vejo aqui também, tem essa questão de que desse segredo que vai vir à tona, sim, mas vai vir para poder te libertar. E depois que você se libertar, ou depois que isso vir à tona, é como se tivesse caindo as suas correntes aqui e você tivesse se permitindo caminhar, seguir adiante. Então tem aqui também uma oportunidade de entrada de dinheiro. O que pede de você? É que você controle os seus medos e os seus anseios aqui, olha, porque a carta dos ratos, ela vem mostrando que tem um grande aporte de dinheiro, ou talvez vai exigir de mim alguma coisa, e que talvez eu tenha um medo ou uma sensação de incapacidade, achando que eu não sou boa o suficiente. Mas eu vejo que é uma grande oportunidade para você aqui, e que vem trazendo grandes possibilidades, tá? E aí cabe a você assumir ou não. Pode ser uma oportunidade de uma mudança aqui. Atenção, pode ser uma oportunidade de uma mudança. Só que se você travar no seu medo, você perde essa oportunidade, tá? Porque eu vejo trazendo muitos frutos para você futuramente aqui, tem essa possibilidade. Claro que você deve avaliar direitinho e etc, mas é importante que você faça aí o teu paralelo e veja que são de fato os teus medos e o que é de fato intuição, tá? Vamos ver qual é o conselho para você. As projeções, a cura e vidas passadas. Cara, tá muito relacionado à tua leitura. Agora entendi. As projeções é um 7 de copas, né? Eu tô projetando no outro, talvez, uma situação que é minha, que eu estou vendo, né? E às vezes eu tô colocando no outro, eu estou vendo o outro como um monstro, mas na verdade esse monstro, ele tá na minha cabeça. Não é necessariamente uma ideia minha, mas não significa que a pessoa seja exatamente dessa forma. Então muitas vezes a gente tem a versão da pessoa, de uma outra pessoa, ou a versão da situação que eu estou vibrando. Eu estou, talvez, vibrando o meu espelho naquela pessoa e não estou percebendo isso. Então a projeção pede, né, que você olhe, avalie. É importante até mesmo avaliar o outro lado, coisas que estão por trás. Pode ser que a gente passe ali anos e anos da nossa infância achando que aconteceu uma coisa de uma determinada maneira. E quando a gente vai analisar mais a fundo, ou a gente vai descobrir a verdade, na verdade aconteceu de uma outra maneira, mas a gente gravou na nossa memória que foi aquilo. E a gente passa a vida inteira pensando que a outra pessoa era um monstro, ou que essa situação aconteceu por causa disso, mas na verdade era uma outra coisa. Ou às vezes a pessoa tinha um motivo,
Só que como criança, a gente não conseguia entender esses motivos, ou como adolescente, mas porque a gente guardou o nosso lado, a nossa versão da história. Não buscou entender a versão do outro. E eu vejo aqui que para a maioria de vocês, esse algo que vai ser revelado vai ser a situação da outra pessoa, o lado da outra pessoa que você não sabe ainda. E isso vai proporcionar para você cura, uma cura e uma libertação. Vidas passadas, né, vem falando aqui, né, de coisas sendo carregadas às gerações, mas vem falar também desse peso do passado que eu venho carregando. Está na hora de soltar, de libertar. O que mais? Topázio. Não, crisopásio. Na escada que o conduz à casa do Pai, terá de subir leve. A gente já começa por aí, né? Soltar as mágoas. O teu espírito precisa de se libertar de sentimentos de autoculpa. Perdoe-se. Permita-se subir a escada que o conduz ao paraíso celeste. Uau! Número 18. Essa carta convida-o para fazer uma reflexão e a perguntar a si próprio se é importante viver no passado. Mãe, o que eu falei para você? Olha, essa carta convida-o a fazer uma reflexão e pergunta a si próprio se é importante viver no passado, num outro tempo, em que fez escolhas relacionadas com esse momento. Se fizer essa reflexão, se mergulhar dentro de si e questionar o seu coração, concluirá que de nada o favorece viver com sentimentos de autoculpa. Todas as decisões e escolhas feitas num outro tempo estão relacionadas com a energia desse momento, e para libertar-se precisa de limpar o seu coração. O crisopácio proporciona uma excelente ajuda porque é a pedra do perdão, essencialmente do auto-perdão e da energia. E sua energia ajudá-lo na libertação de tudo o que já não é necessário. Mano, eu poderia parar por aqui, que só aqui já foi um tapa na cara, tudo aquilo que eu já falei pra vocês e eu não lembro, tá? Citrino. Alegre a sua vida, permitindo interagir saudavelmente. Número 14. É no plexo solar que ficam guardadas as emoções relativas ao que tem, É no plexo solar que ficam guardadas as emoções relativas ao que tem de digerir no campo das relações interpessoais. Esta carta surge para que tome consciência da importância de conseguir interagir com os que o rodeiam, assimilando as emoções de forma saudável. Só assim será criado um espaço para que viva com alegria, conseguindo concretizar os seus objetivos na plenitude. A aceitação é a palavra-chave do momento para que aprenda a lidar com as circunstâncias que tem dificuldade de integrar. O uso desse cristal é facilitador no processo digestivo, tanto no corpo físico como no campo emocional. Agora entendi, aquela hora que eu precisei de fazer uma pausa, me veio um refluxo aqui, como se eu tivesse com uma dificuldade de fazer digestão. Veio assim, uma coisa tipo, eu quero vomitar, porque não tá sendo altamente digestivo pra mim. Cara, isso faz totalmente, tem tudo a ver com a tua leitura aqui. Eu tô pasma, eu não tenho nada em touro, mas eu tô pasma com a tua leitura, touro. Então assim, comenta aqui se faz sentido pra você, tá? Comenta se essa leitura fez sentido pra você. Volta também no final do mês. Agora, inclusive agora, a gente ainda tá no meio de julho, na hora que eu tô lançando essa leitura, já pode voltar lá na leitura de julho, você vai entender muita coisa que você não entendeu lá no começo. Então reveja a leitura e compartilhe a leitura também com outras pessoas para você ver, olha, se tá fazendo sentido para você de fato, que aí a gente começa a entender muita coisa que a gente não entendia anteriormente, tá? Então se você não tá conseguindo soltar sozinho, porque muitas vezes a gente não tá conseguindo, tem essa mágoa, tem esse peso dentro da gente que a gente não tá conseguindo soltar, a gente não tá conseguindo se libertar. Então o processo de hipnoterapia pode te auxiliar e muito nesse processo. Se você quiser saber mais sobre como funciona o processo comigo, tem um link aqui na descrição do vídeo. Me chama lá no WhatsApp que eu vou te explicar como funciona o processo. Claro, peço um pouquinho de paciência de vocês. Por quê? Porque eu estou do outro lado do mundo.
Eu não estou no Brasil. Então, quando é dia para vocês, é noite para mim. Então, quando vocês me enviarem mensagem, é muito provável que seja de madrugada, não tem problema, vocês podem enviar. O que eu peço é que vocês tenham consciência de que pode ser que eu demore um pouquinho para responder, porque como é de madrugada para mim, pode ser que eu demore, eu vá responder para vocês um outro dia, ou assim que eu acordar, então às vezes eu espero o dia seguinte, na hora da manhã, para poder, do Brasil, para poder responder vocês, tá? Bom, é isso. E isso, deixa seu like, se inscreve no canal, curte, compartilha o vídeo. E se você quer um mapa também dos seus 6 meses aí, se ainda tiverem vagas, corre lá para vocês garantirem sua vaga. Forte abraço e